Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que nos prestigia, né? Fica aqui o nosso abraço, né? Nosso agradecimento, né? Para você que está dando uma olhada, se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, né? Hoje nós vamos contar aqui uma boa história chamada A Melhor Versão. Li em algum lugar que a gente é quem faz o destino. E pensando assim, decidi que seria um médico muito rico, que nem o meu tio, um cara top, que dirige um carrão, mora no casão, casado com uma mulher linda e que vive viajando da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para onde der na telha dele. Meu destino ficou ainda mais decidido no dia em que fui convidado para dar uma volta no iate do tio. Cara, aquilo sim era vida. E não a pendura em que eu vivia. Meu tio riu para mim e falou que se eu me formasse, ele ia me ajudar. E quem sabe um dia, não tão longe assim, poderia retribuir o passeio de iate. Não foi fácil entrar na faculdade de medicina. Foi muito estudo, muita noite sem dormir direito em cima dos livros, abri mão das saídas com os amigos, acabei com a minha namorada, deixei de lado a minha vida zen, minhas meditações e chazinhos, e passei a estudar feito louco, sempre com o cérebro cheio do combustível do café. E quando meu nome apareceu na lista dos aprovados, me senti digno do iate que ainda haveria de ter, um modelo ainda mais chegado do que o do meu tio. O curso foi difícil. E depois de 5 anos ralando na faculdade, decidi me aventurar num projeto do governo na Amazônia, junto às comunidades indígenas. Precisava de experiência e não imaginei oportunidade melhor do que aquela. Bom, mudando de assunto, né? Kenai é um índio da tribo Yanomami. As terras onde ficava a aldeia de Kenai foram invadidas por garimpeiros, que trouxeram devastação e doenças. Eu acho que todo mundo viu isso pela televisão, nos noticiários, né? Vendo um rasgo feito na mata, assim como se fosse uma ferida aberta pela garimpagem, e os Yanomamis morrendo, Kenai perguntou em um ritual a um espírito ancestral se era chegado o fim de seu povo. Kenai, a floresta está cheia de tesouros. Por isso o olho grande do homem branco para cima dela. Porém, a vida vai ensinar o homem branco que a floresta, os índios e o povo que vive da floresta são o verdadeiro tesouro, e não o ouro que ele tira do rio, deixando a água imprestável de beber, levando o rio e todos aqueles que bebem da água do rio à morte. Nem a madeira que ele tira das árvores depois de tombá-las, que vai fazer a floresta virar deserto. O espírito envolto em luz sorriu. Os Yanomami vão passar, como tudo passa, mas continuarão vivendo naqueles que amam a floresta e respeitam a vida. Kenai olhou triste para o espírito. Sei que agora só vê o mal à sua volta, Kenai, porque o mal faz muito barulho, assim como a tempestade anunciada pelo trovão. Mas não se esqueça que o mal também passará, assim como a tempestade. Um novo dia ensolarado vai nascer e voltará a ouvir o sublime canto dos pássaros. E, no seu novo dia, além de sol, haverá grande alegria, porque trará cura ao seu povo. No processo de desocupação das terras invadidas, quando o governo usou do exército e da Polícia Federal para colocar os garimpeiros para correr, muitos índios foram levados da tribo por estarem doentes, a fim de serem tratados. E entre eles estava Kenai. Por ser bastante simpático e comunicativo, Kenai chamou a minha atenção. Eu trabalhava no acampamento que abrigava os índios doentes. O Yara, como vai nosso paciente? Está melhorando, doutor. O Yara era enfermeira.
Ela havia nascido na aldeia e como as visitas por lá, por parte dos funcionários do governo, haviam aumentado muito, e como ela levava jeito para a coisa, arrumaram para ela um curso de enfermagem em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Pequena e sorridente, porém forte e determinada, conhecedora da flora e da fauna local, o Yara ajudava os médicos que apareciam por ali, sendo uma mão na roda para eles. Quando eu acabar por aqui e for embora, sentirei sua falta, Yara. Ela sorriu um sorriso feliz. Sabe, doutor, eu tive um sonho em que eu era casada com o senhor e que tínhamos 6 filhos homens. O médico soltou a gargalhada. Seria um sonho para mim também viver entre os índios da sua tribo, Yara, e poder ajudar a manter a saúde do seu povo, mas tenho apenas um contrato temporário com o governo. Além do mais, tenho também uma especialização no Rio esperando por mim. A enfermeira se aproximou do médico, olhando para ele com todo o carinho do mundo. Os espíritos falam pelos sonhos. Eles nos contam muitas coisas, e algumas vezes sobre o que vai no fundo da alma, e também sobre o nosso futuro. O médico sorriu. Não sei ainda ao certo o que quero. Acho que se fosse por causa da minha razão, nunca viria até aqui. Acho mesmo que foi a minha alma que me trouxe até este fim de mundo. Não consigo me imaginar vivendo na floresta, cercado de crianças. E casado com uma baixinha que nem eu, não é, doutor? O senhor é da praia, do sol de Copacabana, das areias de Ipanema, do calçadão da Barra e das belas mulheres, de Tom e Vinícius de Moraes. Olhando curioso para a enfermeira, perguntei a ela de onde havia tirado aquilo. Ela respondeu que, apesar de não parecer, ela sabia das coisas. 6 filhos não seriam muitos filhos para se criar, Yara? É que eu tenho coração grande, doutor. E para ocupá-lo é preciso muita gente. Quem sabe sonhou comigo por estar aqui ao seu lado trabalhando todo santo dia, mas na verdade a vida está preparando a chegada de um outro que vai realizar seu sonho. O Yara riu. Não, doutor. O meu sonho é com o senhor mesmo. Assim que Kenai melhorou, o médico perguntou ao índio se não desejava vir com ele para o Rio de Janeiro a passeio, e Kenai respondeu que sim. Kenai ficou maravilhado com o voo de avião, né? E quando viu o rio lá do alto, também maravilhou-se. No carro, do aeroporto até a casa do médico, os olhos de Kenai se arregalaram diante da enormidade dos edifícios. Mergulhado num mar de carros, para todo lado que Kenai olhava, via e ouvia o caos produzido pelo barulho e pela visão das aglomerações de coisas e pessoas. Isso fez com que o coração do índiozinho se afligisse, pois de repente o mundo se tornara um lugar desconhecido. No apartamento do médico, Kenai foi apresentado ao pequeno quarto em que ele ia dormir. A sala de televisão, a cozinha, ao banheiro. Doutor, tudo aqui é tão grande, mas a sua casa é tão pequena. E não mora ninguém nela, no seu senhor. O médico riu. Minha casa é minha aldeia, o rio e a floresta. E minha tribo e os animais são minha família, doutor. Olhando sério para Kenai, o médico sentiu pena dele. Deve estar com muita raiva dos garimpeiros, não é? Para os Yanomami, a vida é sagrada. Para o homem branco, o dinheiro vale mais que a vida. Por isso o homem branco derruba a floresta, envenena o rio e mata os bichos e o índio por dinheiro. A ganância não deixa o homem branco enxergar que vai chegar o dia em que ele vai estar sentado em cima de uma montanha de dinheiro, mas o ar vai estar ruim com tanta fumaça que o homem fez. Não vai ter água limpa para beber, nem o que comer, porque a floresta virou deserto e os bichos morreram todos com a morte da floresta, porque a floresta é que alimenta os bichos. O índiozinho pensava. Não tenho raiva do garimpeiro porque ele é um homem doente da alma, incapaz de sentir compaixão pelo índio, pelos animais, pelo rio, pela floresta.
Kenai aproveitou o quanto pôde o passeio. E quando voltou para sua tribo, estava melhor de saúde devido aos cuidados do médico. Kenai e o Dr. Carlos se tornaram amigos, e de vez em quando, Carlos recebia notícias de Kenai através dos colegas que trabalhavam para o governo no cuidado da saúde das comunidades indígenas na região em que o índiozinho vivia. Carlos terminou sua especialização em cardiologia, arrumou um emprego em um hospital público, onde trabalhava meio horário, atendia em uma clínica particular no horário restante e começou a namorar a Juliana. Juliana era secretária da clínica, uma verdadeira deusa, de 1,70 m, corpo perfeito, pele clara, cabelos platinados e olhos azuis, descendente de italianos. Muito prazer, doutor. O prazer é todo meu, seu Gonçalves. Vim procurar o senhor porque recentemente sofri um infarto e quase bati as botas. O médico folheava o dossiê que carregava o histórico médico do paciente. Um amigo seu me falou do senhor. Ele disse que pode me ajudar. Bom, os resultados dos seus exames recentes não estão ruins. Gonçalves sorriu um sorriso meio sem graça. A morte está querendo me levar, doutor. Todos morreremos um dia, seu Gonçalves. Não adianta ter medo da morte. O senhor diz isso porque tem plantado coisa boa e depois da morte vai colher o que plantou enquanto esteve vivo. Faço de tudo para não perder meus pacientes, seu Gonçalves, porque eu não acredito que haja vida depois da morte. Eu queria que fosse assim, doutor. O senhor parece saber alguma coisa que eu não sei, né, seu Gonçalves? Guardado o sorriso, Gonçalves encarou Carlos. Eu ganhei a vida com garimpo, doutor. Fiquei rico, abrindo buraco, desmatando geral e enchendo os rios de mercúrio. Gonçalves continuava olhando para Carlos. Sabe para que o mercúrio na atividade de garimpagem serve, doutor? O mercúrio funciona como um imã para grudar pedaços pequenos de ouro. A gente joga o mercúrio no rio e o ouro que está misturado na água se junta, formando uma amálgama. Mistura de ouro e mercúrio. A gente então queima ele e o mercúrio evapora, deixando só o ouro. E o que tem isso com o seu problema de coração, seu Gonçalves? Os olhos de Gonçalves desviaram do médico e ele levou as mãos ao rosto. O governo andou dando em cima do garimpo da Amazônia e eu me vi obrigado a dar um pulo lá para ver como andavam as coisas, já que muitos garimpeiros por lá trabalham para mim. No meio da confusão, foi procurado por um índio. Na hora, pensei que ele ia me furar com a flecha, mas ele me disse que estava preocupado com a minha alma e dos outros garimpeiros, porque inevitavelmente seríamos todos expulsos de suas terras, sem termos tido a oportunidade de repararmos os danos que fizemos. Os 4 garimpeiros que se achavam à minha volta ficaram furiosos com o índio, pois estavam sendo procurados pela polícia, andando com os nervos à flor da pele, e decidiram se livrar dele. Eu poderia ter pelo menos tentado ajudar o coitado, mas nada fiz. Talvez porque também estivesse indignado. E acabei testemunhando quando ele foi arrastado até o rio e afogado nele. Fiquei sabendo mais tarde que, por causa da morte do índio, os 4 garimpeiros foram chacinados. A partir daí, passei a sonhar que eu estava caminhando por um deserto escaldante, sedento por um pouco de água, faminto por qualquer coisa que pudesse tirar minha barriga vazia, carregando um enorme fardo nas costas. A certa altura do sonho, acabava por dobrar os joelhos diante da fraqueza. E chorando, para não morrer de fome, eu abri o fardo e de dentro dele tirava notas de R$100 e começava a comê-las. Foi depois de um sonho que eu infartei. E tenho medo de voltar a sonhar o mesmo sonho. E que eu volte a infartar. E dessa vez, eu não escape com vida. Carlos levou a mão ao queixo. Não tenho como fazer você parar de sonhar. Nem tenho um remédio que possa tomar contra a culpa. A cabeça de Gonçalves pendeu para frente. Foi o índio morto quem pediu para eu procurar o senhor, doutor. Ele apareceu para mim em um sonho,
no momento em que eu dei um arroto por causa de um monte de notas mal digeridas, quando me ofereceu uma tigela de água e um pedaço de peixe. Louco que eu estava, pensei que ele quisesse o meu fardo de dinheiro, e se eu pudesse afogá-lo no rio outra vez? Mas por ali não havia rio, não havia nada, né? A vontade que eu tive, né? Vendo meu fardo de dinheiro, falei, quer o meu dinheiro, então eu vou afogar esse de novo. Eu já afoguei ele quando ele estava vivo, agora eu vou afogar ele agora que ele está morto também. Mas não era isso que o índio queria. Ele queria me ajudar. Senti uma pontada na barriga que me fez lembrar que eu estava morrendo de sede e fome. Bebi a água e comi o peixe, deixando o fardo de lado. A sensação de prazer e saciedade me fez perceber que ele queria apenas me ajudar, mesmo depois que nós o matamos. Ouvindo aquela estranha história, ocorreu a Carlos perguntar pelo nome do índio, e quando Gonçalves disse ao médico que o índio se chamava Kenai, foi o coração de Carlos que quase infartou. O que foi, doutor? Está branco feito uma folha de papel? Até parece que viu um fantasma. Carlos não sabia o que sentir, pois ficara triste em saber que o índiozinho havia morrido. Ficara com raiva porque Gonçalves era cúmplice do crime e ficara sem saber como ajudar o paciente, pois ele tinha que ajudá-lo de alguma forma, já que era um médico compromissado com a vida. Sem outra solução, Carlos indicou um psiquiatra para Gonçalves, o que não adiantou muito, pois passados 2 meses, Carlos recebeu a notícia do falecimento do infeliz. Como era mesmo aquela frase que eu vi em algum lugar, que a gente é que a gente é que faz o destino? Pois é, eu estava pronto para abraçar o meu destino, igualzinho ao destino do meu tio rico, mas no enterro de Gonçalves, o meu destino mudou, e percebi que somos guiados por uma inteligência maior, uma inteligência que sabe das coisas mais do que a gente. Como vai, doutor? Chovia. E eu não conseguia enxergar o rosto por baixo do guarda-chuva. Sou eu, doutor. O movimento do guarda-chuva fez com que o rosto de Kenai aparecesse. Você está vivo? Pareço vivo, doutor. Mas Gonçalves me disse que eu morri? É isso mesmo. Kenai sorriu. Sabe, doutor, o nosso encontro, quando cuidou de mim, não foi por acaso. Numa vida passada, o senhor foi um índio que quis aprender sobre o branco. E como a vida nos dá o que pedimos, nesta vida agora, o senhor é um branco. Pois não tem jeito melhor de aprender sobre alguma coisa do que sendo essa coisa sobre a qual se quer aprender. Concorda, doutor? O que você está fazendo tão longe de casa, Kenai? Eu estou em casa, doutor. Quem está longe de casa aqui não sou eu. O que quer de mim? Que volte para casa, doutor, porque o Yanomami precisa de sua ciência. Tenho tudo o que quero aqui, Kenai. Por que imagina que eu vou deixar tudo ir para o meio do nada? É porque no meio do nada é onde vai se encontrar consigo mesmo. Entre você, o seu verdadeiro eu, não pode haver nada para distraí-lo. E o que isso quer dizer? Que o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não a felicidade de um encontro com sua melhor versão. Quando se cansar do pouco que o dinheiro pode lhe dar, e estiver pronto para o que realmente tem valor, eu estarei esperando pelo senhor. Deixei Kenai para lá e fui para casa. Procurei saber dele mais tarde, mas todos que procurei me disseram que ele havia morrido. E como tinha a crença que morto não fala, atribuiu o meu encontro com o falecido Yanomami ao estresse. Estava estressado, estava doido, então aquele cara com quem eu conversei foi uma alucinação. Havia assinado o contrato de compra de um belo apartamento e pretendia pedir Juliana em casamento naquele dia. Mas talvez por causa de tantas preocupações, não vi que o sinal de trânsito se fechara e fui atropelado por um caminhão. Quando voltei a mim, estava entubado, tinha quebrado um monte de ossos e só Deus sabe como eu ainda respirava. Pensei que Juliana apareceria, mas ela
desapareceu. Em compensação, uma atenciosa enfermeira cuidava de mim como se eu fosse seu filho. Como está hoje, Carlos? Olhei para a enfermeira e recordei o nome dela. Yara! Ela sorriu um sorriso feliz. Que bom que se lembrou de mim. Cheguei a pensar que sua memória não voltaria mais. Depois de meses no hospital e muita fisioterapia, eu estava assim 50% do que era antes do acidente. O que está fazendo aqui, Yara? Aprendendo para poder ajudar o meu povo. Você não vai acreditar, mas eu estive com Kenai. Como Yara não parecia nem um pouco surpreendida, fiquei imaginando que ela já havia adquirido experiência com delírios pós-traumáticos, mas não era o caso. Sonhei com ele também. Ele me disse mesmo que falou com você, que o estimulou a procurar pela sua melhor versão. Eu nunca serei tão bom quanto fui, pois a perda de parte dos meus movimentos vai me impossibilitar de operar, o que era o meu grande sonho. Acredite, Carlos, os planos que a vida tem para gente são sempre melhores que os nossos. Sorri um sorriso derrotado. Vai ficar por aqui muito tempo ainda? Mais 6 meses e volto para casa, Carlos. Naqueles 6 meses, resolvi minha vida com Juliana, que arrumara um novo namorado na minha convalescença. Desisti da sala de cirurgia e comecei a pensar em me tornar um monge e ir morar no alto de uma montanha bem alta. Havia gasto todo o dinheiro que tinha com cirurgias reparadoras e pagando o hospital. E quando saí de lá, não tinha mais um tostão furado no bolso. Meditava para onde ir, quando me ocorreu que o Yara havia me dito que estava de partida para a aldeia Yanomami. Liguei para ela, que me disse que iria embora daqui a 15 dias. Depois de pensar o resto do dia, resolvi dar um jeito na minha vida. Saí e comecei a arrumar o que precisava. E quando o Yara me viu na fila de embarque do aeroporto, simplesmente sorri. O que aconteceu, Carlos? Decidi encontrar a minha melhor versão em vez de ficar choramingando. Fui recebido com alegria na aldeia. Havia conseguido me vincular ao pessoal do governo na região, ganhando um salário que dava para levar a vida, ainda mais em um lugar em que não havia muito com o que gastar, né? Abri um posto na aldeia, um posto de saúde, né? Onde eu era o médico e me entreguei a vida na tribo. Participava de um ritual e depois de beber uma bebida sagrada e ouvir as palavras dos pajés, vi o espírito de Kenai. Seja bem-vindo, Carlos. Sorri feliz da vida, pois estava sob a ação da bebida. Preciso de você, Carlos. Diz aí o que você quer, que farei com muito prazer, Kenai. Morri pelas mãos de 4 garimpeiros, que por sua vez morreram trocando tiros com a polícia. Os garimpeiros e seu amigo Gonçalves estão vivendo no deserto do dinheiro, no outro lado da vida. Eles carregam um fardo de dinheiro nas costas enquanto procuram por água e alimento. Mas como eles só enxergam o dinheiro, sendo incapazes de ver outra coisa, eles morrem de sede e de fome. E para todo o lado que olham, veem um deserto, a não ser pelo dinheiro que aparece aqui e acolá, com o qual enchem o fardo. Como deseja a salvação de suas almas, leva a eles água e peixe. Kenai sorriu. Não fique surpreso, meu amigo Gonçalves me contou do sonho que estava tendo com você pouco antes dele morrer. E no sonho ele estava cansado de comer dinheiro, quando você apareceu dando a ele água e peixe. Gostaria que me ajudasse, Carlos, a ajudá-los. É claro que vou ajudá-los. O que devo fazer? Realize o sonho de Yara. O transe acabou. Kenai sumiu e eu fiquei sem saber se o que havia vivido era real ou apenas uma alucinação provocada pela minha vontade de reencontrar Kenai. Estava lá descansando, sonhando com Juliana e suas formas esculturais, que numa hora daquelas devia estar nos braços de um outro, quando me lembrei do sonho de Yara, que íamos nos casar e ter 6 filhos, e compreendi que os 6 filhos eram Kenai, Gonçalves e os 4 garimpeiros que haviam matado Kenai. Quando Kenai, o primeiro dos meus 6 filhos, nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida, quando tive a certeza que estava a caminho de me tornar minha melhor versão. Afinal,
Em vez de morar em um apartamento, morava numa floresta, de ter uns poucos amigos, de amizade de toda uma tribo, de ser pai de um filho ou filha mimada, viria a ser de meia dúzia, de ter pacientes dispostos a me pagar com dinheiro, meus pacientes me pagavam com amor. Gostaram da história? Que bela história, né? Uma bela história. Né? Uma história que fala do que realmente interessa na vida, do que realmente tem valor. É claro que sem dinheiro ninguém vive. Na nossa sociedade materialista, né, nada se faz sem o dinheiro. É o dinheiro que compra as coisas, que paga as coisas, né? É o dinheiro, o resultado do nosso trabalho, né? Ele é o dinheiro, né? Esse trabalho, ele faz com que a gente possa pagar, comprar os alimentos, pagar o aluguel, pagar as coisas, né? Porém, o dinheiro, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? A minha vida é ganhar dinheiro. Não. O dinheiro, a gente deve usar o dinheiro para que a gente possa dar vida para as pessoas que estão ao nosso lado, para a nossa família, para os nossos amigos, né? Essa história do garimpo na Amazônia é muito triste, porque os garimpeiros, eles destruíram, né, o meio ambiente. E eles inviabilizaram a vida dos índios, dos animais, né? Eles vão chegar aí, vão pegar todo o ouro, levar o ouro para o sul do país. Lá nós vamos transformar esse ouro em dinheiro e vão comprar apartamento, vão comprar carro, vão comprar iate, né? Que nem o Dr. Carlos da história queria. Mas nós vamos deixar uma buraqueira aqui na Amazônia, a água cheia de porcaria, né? O povo doente, um monte de gente morta. Pois é, né? O dinheiro não pode valer a vida dos outros, né? A devastação da casa alheia, né? Apesar de todos nós hoje sabemos, né, que a destruição do meio ambiente vai causar a destruição da nossa casa, por mais longe que ela esteja daquele ambiente que foi destruído, porque o mundo é uma coisa só. É preciso a gente ter consciência de que a gente precisa preservar aquilo que tem. Preservar a água, preservar a saúde, preservar as amizades, preservar o amor, porque ninguém vive sozinho, né? Ninguém. A gente precisa de todo mundo. Tudo, hoje a gente sabe disso. Tudo nos influencia, né? A falta do lixeiro, a falta do cara que faz o pão, a falta do médico, né? Se alguma dessas pessoas faltar, né, vai pegar para o nosso lado, né? Meu Deus, o meu lixo está acumulando na porta aqui de casa, ninguém está aí, vai tirar, como é que eu vou fazer agora? Eu vou na padaria, está fechada, cara, não tem aquele pãozinho, poxa, vai tomar com o meu café? Tô doente, cadê o médico? Aí tá ruim, né? Então a gente precisa de todo mundo, por isso é preciso que todos nós nos abracemos. É preciso que a gente tenha caridade com o outro, para que a vida tenha caridade com a gente, para que a gente possa estar sempre recebendo da vida, né, aquilo que a gente acha que merece. A gente tem que fazer por merecer primeiro, para receber depois. E aí tem muita gente que pensa o contrário, né? Ah, eu sou tão bonzinho, não faço nada, né? E mereço tudo. Não, não é assim, né? Na história do Carlos é muito interessante que ele fala de um tema muito presente agora, que é a devastação do meio ambiente, a matança dos Yanomami, né? Nós estamos, o espírito com que o Kenai fala, ele fala, olha, tudo passará, os Yanomami passarão, tudo vai passar um dia. Porém, os Yanomami vão ficar na alma daquelas pessoas que respeitam o meio ambiente, que amam a vida. Olha que triste, né? Se a gente não faz nada por ninguém, se a gente desvaloriza a vida, se a gente não ama as pessoas, né? O que nós vamos deixar de nós neste mundo, né? O pessoal vai querer esquecer da gente, né? Ainda bem que o cara passou, foi embora, graças a Deus, né? Porque ele não fez nada, né? Ele não ajudou ninguém, ele poderia ter feito tanta coisa, poderia ter sido luz na vida das pessoas, sal, né? Poderia ter dado gosto na vida das pessoas, mas não, o cara se omitiu.
né? Ele preferiu viver a vidinha dele lá, nem aí pro resto do mundo, né? Que o mundo se dane. Não, não é assim. A gente tem que assumir uma postura diante da vida, uma postura positiva. A gente está aqui para melhorar a vida. Melhorando a vida dos outros, nós vamos melhorar a nossa vida também, né? Então essa história é muito legal. E o mais legal de tudo é que o Kenai ele é assassinado porque ele chega, ele vê, ele fica preocupado com o espírito dos garimpeiros, né? Que os garimpeiros eram almas perdidas, né? Trevosas, que tinham um futuro ruim à espera deles. Tanto é que eles foram mortos pela polícia, né? Acabou a morte levando eles embora. E eles estavam lá muito legal essa concepção, né? Eles estavam no deserto do dinheiro, né? A gente gosta tanto de dinheiro, quem não gosta, né? Mas imagina só você morar num lugar que só tem dinheiro. Tanto é que o cara é obrigado, para onde que ele olha, aos olhos dele só vê o dinheiro. Os olhos não vê a água, não vê o peixe, não vê a comida, não vê nada, só vê o dinheiro. Aí o cara está com fome, o que ele faz? Ele come as notas, né? Não deve ser muito bom não, né? Então, a gente vê com essa história, né, até que ponto a ganância chega. A ganância chega a alucinar a gente, né? Os gananciosos se perdem na ganância, né? Eles colocam a vontade de ter na frente qualquer coisa e esquecem do resto do mundo. E quando chegam, eles conseguem alcançar aquilo que querem, muitas vezes eles perderam o mais importante da vida, que é a companhia daqueles que amam, né? Que são as oportunidades de ajudar. Aí o tempo passou, acabou, né? O cara chega do outro lado da vida, o que você fez? Correr atrás de dinheiro. Não era esse o objetivo da vida? Cara, não. O objetivo da vida é você colaborar, é você amar, é você partilhar, é você aprender o amor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história, né? Eu achei a história muito interessante, né? Fiquem com Deus, reflitam sobre essa historinha, boa história, e até a próxima, boa história.